mais presente, Senhor, nessa noite. Vamos orar pelo Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, soberano, altíssimo Deus, usa, Pai, o teu filho, Senhor, da maneira como tu queres, Senhor. Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim, Senhor, só tem que colocar no coração dele, papai. Pai, toma a direção de tudo, Senhor, joga por terra todo impedimento, todo embaraço agora, Senhor. Pai, fica conosco, e assim, Senhor, porque eu só tenho mais ainda para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. O livro do profeta messiânico. Isso. Isaías, capítulo 43, verso de número 1. E logo após o Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 43. Isaías 43, verso 1. Porém, agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 43. João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 43. E dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Dois textos que nós lemos, muito conhecido. O primeiro, o livro do profeta Isaías. Se formos olhar o livro de Isaías, no seu original, ele era dividido em 3 pergaminhos. O primeiro pergaminho é o capítulo 39, o segundo do 40 ao 45, e o terceiro pergaminho do 46 ao 66. E no capítulo que nós lemos, já no meio do exílio de Judá, Deus havia prometido àquele povo que traria aquele povo novamente a um exército, traria aquele povo novamente a uma nação e tiraria ele da escravidão. No capítulo que nós lemos, Isaías deixou escrito que Deus disse: não temas, ó Jacó, porque eu te criei e te formei, Israel. Eu chamei pelo teu nome. Eu gostaria de pregar sobre o tema: quando Jesus chama. Um dia Jesus nos chamou para a salvação. Um dia Jesus limpou a nossa visão espiritual. E um dia Jesus nos ressuscitou. O segundo texto que nós lemos traz uma história muito fascinante. A história de um amigo íntimo de Jesus, por nome de Lázaro, que quando estava doente, suas irmãs mandaram avisar Jesus, porque elas confiavam que Jesus podia curar, que Jesus podia evitar com que Lázaro passasse pelo gosto amargo da morte e que sua família não viesse a ser entristecida. Mas havendo Jesus recebido a notícia de que seu amigo estava doente, ele manda um recado de volta: olha, diz a elas que essa doença não é para que ele morra, mas para que o Filho do Homem seja glorificado nela. Irmãos, imagine comigo, você no hospital, ou um parente teu no hospital, na UTI, estagiando. Eu vejo muito isso, muito idoso. Imagine aquele filho vendo seu pai na UTI e receber a notícia do médico: não, ele não vai morrer. 2 dias depois ele morre. Talvez esse ente querido vai virar para o médico e dizer: mas o senhor não disse que meu pai, minha mãe não iria morrer? E agora, como me explica? Talvez Maria, Marta, pensou isso quando ele morreu. Passados 2 dias da notícia, Jesus olha para os seus discípulos e fala: vamos voltar à Judéia.
Vamos acordar o nosso amigo, pois ele dorme. Tomé, mas se ele dorme, está tudo bem. Para que vamos lá? O senhor saiu de lá, o povo está querendo te matar, e você quer voltar para lá? Por quê? Se Lázaro só está dormindo, ele está bem. Jesus olha para Tomé e diz: não, ele está morto, vamos lá acordar, vamos lá ressuscitar. Como sempre há no nosso meio aqueles que duvidam, Tomé disse o seguinte: vamos com ele, porque se ele morrer, a gente morre com ele. Pelo menos ganhamos fama junto com Cristo. Porém, ao chegar, meus amados, na Judéia, Marta, já vendo que Jesus havia chegado, provavelmente Maria também sabia, mas Maria confiava mais. Marta corre até Jesus e disse: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor era amigo chegado dele, o senhor ficava em casa, o senhor dormia, comia com a gente, e como pode deixar o seu amigo, o nosso irmão morrer? Jesus olha para ele e diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta olha com aquele olhar triste: eu sei que no último dia meu irmão vai ressuscitar. Jesus olha dentro dos olhos dela e diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar, porque eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Se crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Quando Jesus pergunta onde colocou, me leva até lá. Chegando de frente ao sepulcro de Lázaro, a Bíblia informa que Jesus chora. Muitas vezes, quando estávamos mortos, quando estávamos no mundo, no sepulcro do mundo, Jesus chorou por nossas vidas e nós não vemos. Muitas vezes, quando estamos desacreditados, Jesus chora pela nossa vida e nós não percebemos. E no versículo que nós lemos, Jesus chega, ora a Deus e diz: Pai, eu não preciso orar, porque eu tenho comunhão contigo, mas para que o povo creia, eu te peço. Quando Jesus fala isso, Jesus fala: tira a pedra. E é um questionamento. Marta olha para Jesus e diz: mestre, já tem 4 dias, já cheira mal, já entrou em estado de decomposição, em estado de putrefação. A Bíblia não revela, mas eu imagino Jesus olhando para Marta dizendo: mulher, eu não te falei que se creres em mim verás a glória de Deus? Eu não estou perguntando se tem 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, um ano que eu morri. Eu estou pedindo: tira a pedra. Irmão, Jesus não quer saber quanto tempo tem que teu parente está morto lá no mundo. Jesus não quer saber quanto tempo tem que o teu sonho está apagado, está enterrado. A única coisa que ele pede: tira a pedra. E que pedra é essa, irmão Eduardo? A pedra da dúvida, da incredulidade. Porque como homem, como ser humano, temos muitas vezes dúvidas do sobrenatural, porque não é normal para nós. Não é normal, às vezes, vermos os nossos sonhos. Temos que sepultar os nossos projetos. Temos que sepultar o desejo do nosso coração de ver um ente querido na casa do Senhor. Mas hoje Deus manda: tira a pedra, porque eu vou chamar. Aleluia! E a primeira coisa que Deus chama é para a ressurreição. Aleluia! Quando tira a pedra, a Bíblia não fala, mas eu creio que Jesus chegou na porta do sepulcro, olhou para dentro e gritou: Lázaro! Talvez Lázaro estava lá no seio de Abraão, comemorando, adorando, e escuta o eco: Lázaro, 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 vem para fora. Lázaro, vem para fora. Primeiro texto que nós lemos, Jesus, Deus nos chama pelo nome. Segundo texto que nós lemos, Jesus grita: ei, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que 4 dias já defunto, todo amado, em estado de putrefação de dentro para fora. Imagine comigo, com menos de 12 horas o corpo humano já entra em estado de putrefação.
Lázaro já tinha 4, não tinha mais suas vísceras. Talvez o seu cérebro já não existia. Seu pulmão já tinha se decomposto, cheio de larvas por dentro. Mas quando Jesus grita, não importa o que aconteça, a morte tem que sair. Não importa se está em estado de decomposição, tem que trazer a vida. Ei, não importa o teu sofrimento, quanto tempo tem. Não importa quanto tempo tem que você não vê mais solução. Não importa quanto tempo tem que aquele ente querido teu não está na igreja ou saiu. Quando Jesus gritar, vai ter que sair para fora, independente da situação que esteja. Imagine comigo, Lázaro era um jovem, todo atado, todo enrolado. Com certeza ele não saiu na hora, ele demorou. E a multidão começa a duvidar. Não vai sair. Já tem 4 dias, é impossível. Daqui a pouco, quem sabe, Lázaro veio pulando, veio se arrastando. E quando ele sai, ele olha para as irmãs e diz: tire, nada, desenrola, porque ressuscitou. Talvez Jesus olhou no olho de Marta, que é duvidar, e disse assim: ei, mulher, eu não falei? Talvez recebesse uma palavra, e se nos diz assim: isso não é para a morte. Passa 1 ano, passa 2, passa 10, e desacreditamos como foi aquelas mulheres. Mas no tempo de Deus, Deus vai brilhar e vai ressuscitar. Segunda coisa que Deus nos chama é quando Ele nos cura a visão espiritual. Falando nisso, lembramos de uma passagem que é pregada muitas vezes sobre o cego Bartimeu, que estava na entrada de Jericó. E quando Jesus passava, ele sendo cego, tendo por Roma uma capa que lhe dava o direito de pedir esmola. Talvez ele estava na entrada de Jerusalém, na entrada de Jericó, e todos que passavam ele estendia a mão e pedia uma esmola, pedia alguma coisa para o seu sustento. E ouvindo aquele alvoroço, ele pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Talvez um barulho ensurdecedor, porque Jesus era acompanhado por uma grande multidão. Uma pessoa para ele e disse assim: ei, cego, é Jesus que está passando. Quem? Jesus de Nazaré, o que dizem ser o Messias, o que faz prodígios é Ele que está passando. Nesse momento entra um espírito de coragem naquele cego, ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus! E a multidão abafava e ele mais alto gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Imagine uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Alguém gritar não vai escutar. Porém Jesus está andando e aquele homem está gritando. Chega um certo momento que Jesus para a multidão, olha para um dos seus discípulos e diz: traze-o até a mim. Chega um discípulo, talvez Tomé, talvez João, olha para ele e diz: ei, levanta, o mestre te chama. A Bíblia fala que no mesmo momento ele joga por terra aquela capa que dava a ele o direito de pedir esmolas. Quantas vezes Jesus nos chama e ainda permanecemos com a capa do mundo? Quantas vezes Jesus para uma multidão e mesmo assim nós não deixamos algo do mundo, nós não jogamos por terra aquilo que nos prende. Quando chega aquele homem próximo diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: ei, o que você quer que eu te faça? Eu tenho o costume de dizer que Jesus era muito brincalhão e muito irônico. Se você perguntar para um cego hoje o que ele mais quer, é claro que ele vai querer ver.
Jesus estava perguntando para ele para querer dizer: você tem alguma coisa do mundo ainda? Você quer que eu te faça um milagre ou você quer que eu te dê algo? Você quer que eu cure a tua visão ou você quer uma esmola? O que você quer que eu te faça? Aquele jovem olha para Jesus e diz: Rabi, eu quero ver. Eu estou cego, a única coisa que eu quero é ver. Tanto que eu já joguei minha capa lá para trás, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu não quero mais esmola do mundo, eu quero a tua graça. Eu não quero mais a capa que me permite receber algo do mundo. Eu quero simplesmente que o Senhor me cure, para que eu possa te seguir. Jesus olha para aquele homem e diz: ei, então recebe visão. A tua fé te salvou. No mesmo instante é aberto o olho daquele homem e ele começa a seguir Jesus. Hoje Deus quer abrir a nossa visão nesse último século. Hoje Deus quer trazer a nós a visão espiritual que tem cegado muitos crentes nesses últimos séculos. Como já foi falado aqui, antigamente era muito mais difícil, mas era muito mais prazeroso você ir à igreja. Estava falando com o pastor no serviço esses dias. Antigamente não existia live. Se você faltava ao culto, você perdia a bênção. Antigamente não existia asfalto nas ruas. Quantas vezes eu fui para a igreja num chão, numa rua de terra, chegava lá todo cheio de barro. Coitado da irmã que limpava a igreja depois. Mas íamos, tínhamos fervor. E hoje os últimos séculos têm nos cegado. Hoje a tecnologia, o mundo tem nos tirado a visão espiritual. Mas hoje Deus está falando para nós: o que você quer que eu te faça? Você quer que eu te dou simplesmente uma bênção e você continue com uma capa que só vai falar que você está lá para pedir alguma coisa? Ou você quer que eu abra o teu olho espiritual e você enxergue que eu estou voltando e vai glorificando comigo até chegar ao céu? O que queremos hoje? Queremos simplesmente que Jesus nos dê algo e continuamos com aquela calma que nos permita pedir algo? Ou queremos, como aquele cego, que vejamos o mundo espiritual, que vejamos aquilo que traz para nós o céu? Terceira coisa, terceira vez que Jesus nos chama, para mim, talvez seja a melhor delas, para a salvação. Lembramos disso do texto seguinte, que ocorre poucos minutos depois, no capítulo 19 de Lucas, sobre um certo homem, ladrão, chamado Zaqueu. Enquanto Jesus curava o cego, Zaqueu ouvia que Jesus estava chegando. Enquanto Jesus tirava a cegueira de um homem, Zaqueu escutava que o mestre estava passando. Segundo alguns historiadores, Zaqueu tinha mais ou menos 1,55 m de altura. E a estatura mediana daquele povo era de 1,70 m. Você imagina Jesus no meio de uma multidão, como um homem desse tamanho vai conseguir ver? Talvez ele olhe e fale: eu quero ver quem é esse homem. Zaqueu não queria milagre, Zaqueu não queria cura, Zaqueu não queria dinheiro, Zaqueu não queria multiplicação, Zaqueu nem sequer queria uma palavra. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Então ele sobe numa figueira brava e fica ali escondido, esperando. Talvez passa um, os discípulos vão na frente, a multidão vai na frente, Zaqueu está lá. Não, esse, ele também não. Quando Jesus passa embaixo da figueira, Jesus para. Com ele a multidão. Talvez os discípulos, talvez João, o discípulo mais amado, pergunta: ei, mestre, por que parou? Qual o motivo que você parou logo aqui embaixo dessa figueira? Jesus olha para cima: Zaqueu, vem depressa, porque hoje eu quero
pousar na sua casa. Uma vez estava assim. Uma vez Jesus olhou para mim, olhou para você, lá no mundo, lá nas garras do diabo, e disse: vem depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Sem pensar duas vezes. Talvez Zaqueu pulou daquela árvore, talvez ele nem desceu. Sem pensar se ia quebrar uma perna, ia quebrar um braço, talvez se quebrasse, Jesus já estava ali e curava ele. Zaqueu talvez pula daquela árvore e festeja o seu coração de alegria. Só que aí entra aqueles fariseus, aqueles religiosos, que sempre apontam o nosso passado. Entra aqueles filhos do cão disfarçados de crente, que sempre vai estar ali para apontar o dedo para tua cara e dizer: você era desse jeito. Mas ele diz: bem, você era. Porque quando Jesus chama, Jesus faz algo acontecer. E aquele povo começa a dizer: mas quem esse cara pensa que ele é, para querer entrar na casa de um ladrão? Talvez o religioso, o fariseu, disse: eu tenho uma casa mais chique, eu sou santo, por que não vem dormir na minha casa? Por que vai dormir na casa desse ladrão? A Bíblia não fala. Talvez Zaqueu ouviu aquilo, olhou no olho de Jesus e disse: Rabi, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. E se eu tenho usurpado dos pobres, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe por que Zaqueu estava falando ali? Eu não importo, mestre, com o dinheiro que até aqui eu tive. Eu não importo com o status que até agora eu tive. Se o Senhor me chamou para dormir na minha casa, eu largo tudo, mas eu vou. Quando Zaqueu diz isso, Jesus olha para todos e diz: hoje vem salvação a esta casa. Sabe aquele teu passado, que às vezes o diabo lança na tua cabeça? E muitas vezes a gente olha para dentro de nós e fala: eu não mereço estar aqui. Hoje Deus está falando: não importa isso, importa que hoje venha salvação para a tua casa. E não era salvação só para Zaqueu, era salvação para a casa de Zaqueu. Sabe o que eu entendo, meu querido? Quando Deus te chama, Ele não chama só você. Ele chama teu pai, Ele chama tua mãe, Ele chama teus irmãos, Ele chama teu marido, Ele chama tua esposa, Ele chama o teu filho, Ele chama o teu primo. Não importa se Deus chamou você, veio salvação para a sua casa. Se você nesta noite está sendo chamado por Jesus, coloque-se de pé. Aleluia. Se você crê que Jesus está te chamando, se você crê que você ouviu o chamado pelo nome, porque Jesus ele não vai te chamar pelo teu apelido, por mais íntimo que ele seja. Quando temos alguém íntimo, damos apelido àquela pessoa e chamamos carinhosamente pelo apelido. Jesus não, mesmo que ele seja íntimo, ele vai virar para você e vai dizer: Alisson, Flávio, Emily, Marinalva. Jesus não vai te chamar por apelido. E o dia lá na cruz, com os seus braços estendidos, Ele chamou o teu nome nessa noite. O maior chamado de Jesus para a nossa vida não é o ministério de pregar, não é o ministério de pastorear, não é o ministério de cantar. O maior chamado é o chamado da salvação. E se você crê nisso, glorifique ao Senhor enquanto o pastor louva esse hino. Porque um dia na cruz Ele viu que você estaria aqui hoje glorificando. Um dia na cruz Ele viu que você estaria aqui e Ele te chamaria pelo nome. Ele entenderia os seus sacrifícios. Ele entenderia que não é fácil a gente abandonar a capa do passado, mas abandonamos e estamos aqui. Oh, glória, aleluia. Solta o hino aí, glória. Aleluia. Oh, aleluia.
me criava com tanta alegria. Eu pensando na cruz, José era um bom carpinteiro, me ensinava a lavar o madeiro. Eu pensando na cruz, eu menino no tempo ensinando, e um mestre me perguntando. Eu pensando na cruz, João batizando, Rio batizando, o Espírito em mim repousando. Eu pensando na cruz. Sobre as águas andei, ao em peixe eu multipliquei, e pro cego mostrei minha luz. A cada milagre estava mais perto da cruz. Os mortos ressuscitei, o leproso eu purifiquei, e os cativos eu libertava. A cada milagre mais perto da cruz eu estava. Então em que me deparei, frente a frente com a cruz. O meu Pai fez a promessa, pra cumprir eu me propus. O tempo todo eu sabia que na cruz daquele dia eu teria que morrer. E hoje aqui me deparo, frente a frente com você. Estou olhando em seus olhos, vim aqui pra te dizer: não tenha medo, eu sou Jesus. Quando eu pensava na cruz, eu estava pensando em você. Hoje Jesus chama você, meu irmão. Hoje Jesus chama a tua família para ressuscitar, para te curar e te salvar essa noite. Oh glória, aleluia. Vamos lá pro seu Deus Cristo, aleluia. Glorifica o Senhor nessa noite. Glória ao nome dele, porque ele te chama para a salvação. Segundo você crê assim, meu querido, glorifica o nome dele e exalte a esse Jesus que nos chamou.